Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no padrão MQFS e hoje a gente vai ver como fazer o gerenciamento de contratos, identificar se o contrato está em dia ou não, de clientes que possuem recorrências diferentes de pagamento. Quer dizer o quê? Que dentro do cadastro cliente eu tenho lá qual é o período de recorrência que vai ter vencimento de parcelas, para poder gerar os vencimentos e tudo mais. Então vai ser de 2 em 2 meses, mês a mês, trimestral e assim por diante, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um exemplo de como fazer esse controle de recorrência de clientes para saber se os pagamentos que ele fez estão em dia ou não, baseado na recorrência que ele tem, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, o Carlos lá do Delphi Clean Code, ele deixou esse exemplo aí pra gente no último vídeo que eu falei sobre inadimplência, que ele falou assim, cara, o meu é um pouquinho diferente, o meu é um pouco mais complexo porque eu tenho recorrência diferente para cada cliente. Não são todos que vão pagar mensalmente. Então, baseado nisso, a gente faz o vídeo aqui, né? Porque isso deve ser dúvida de mais pessoas, beleza? Então, olha só, aqui na tabela faturamento eu tenho algumas informações que são suficientes para que eu mexa, beleza? Então, nessa tabela de faturamento aqui, vão entrar os pagamentos, certo? Pela data de pagamento aqui, a ID do cliente e o valor que foi pago, tranquilo? Então eu já deixei essa tabela aqui alimentada com alguns dados de acordo com a recorrência de cada cliente, beleza? Aqui no cadastro do cliente, eu tenho as informações de cada cliente, lógico, e tenho aqui, ó, essa coluna que eu adicionei que vai ser o prazo de pagamento. E aqui vai entrar o inteiro que vai ser 1, 2 ou 3, que vai ser 1 para mensal, certo? Então todo mês vai ter que ter um pagamento lá na tabela de faturamento. 2 para bimestral, então a cada 2 meses vai ter que ter um pagamento lá na tabela de faturamento. E 3 vai ser o trimestral. Então, a cada 3 meses vai ter que ter um registro para esse cliente aqui na tabela de faturamento, beleza? Então, os dados estão aqui. Depois a gente vai mexer um pouco mais com esses dados aqui. Então, por enquanto, a gente vai só fazer o select, que vai fazer essa configuração. Lembrando que esse select aqui, eu quero que ele verifique os 5 últimos registros de pagamento. Então, se o cliente paga mensalmente, eu quero que ele verifique o pagamento dos últimos 5 meses. Se o cliente paga bimestralmente, eu quero que ele verifique o pagamento dos últimos 10 meses, porque a cada 2 meses ele faz pagamento. E trimestral, mesma coisa, né? Fica 3, 6, 9, 12, 15. Então, nos últimos 15 meses ele precisa fazer a checagem de pagamento e saber se está em dia ou não. E isso tudo dentro de um relatório só. Então, olha só, vamos começar a mexer nesse negócio aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é um select na tabela cliente. Então, from cliente C, where C.prazo pagamento seja maior que 0, certo? Então, ele tem que ter algum tipo de prazo de pagamento para poder conferir essa recorrência. Se ele não tiver prazo de pagamento, significa que pode ter sido um cliente que comprou uma vez só. Então, significa que ele não tem o pagamento recorrente se ele não tiver essa informação aqui, beleza? Então tá, aqui eu vou pegar algumas informações do cliente que são importantes para eu poder mostrar no meu relatório, que é o ID, o nome, e vou pegar também o prazo de pagamento que ele tem, porque esse prazo de pagamento é extremamente importante para a gente poder saber de quanto em quanto tempo ele tem que pagar, beleza? Agora, nesse relatório aqui, eu quero exibir 5 colunas além dessas 3 aqui. As 5 colunas vão representar os 5 últimos períodos de pagamento, certo? Se for mensal, os 5 últimos meses. Se for bimestral, os 5 últimos bimestres, beleza? Para que ele identifique pagamento nesse período. E trimestral, mesma coisa, os 5 últimos trimestres. Então eu vou ter que descobrir qual é a data inicial e final para cada período que eu vou listar aqui. Então eu vou começar do período mais próximo para o mais antigo, beleza? Então eu vou fazer assim, ó. Primeiro, qual que é a data final do período mais próximo? Pode ser hoje, então eu poderia colocar aqui current date para eu poder saber que até hoje é o período mais atual. Mas aí eu fico preso a tirar o relatório só dos 5 períodos anteriores a hoje. Então se eu quiser pegar lá, eu quero saber lá do final do ano passado os 5 últimos. Então eu preciso ter uma data limite aqui, beleza? Então essa data limite vai ser personalizada. Então eu vou colocar aqui, ó, cast, P, data limite, as date, beleza? Fecha parênteses aqui. E isso daqui eu vou chamar de PF5, beleza? Por que PF5? Que é o período final da 5ª coluna que eu vou exibir, beleza? Então, vírgula aqui. Agora, para eu poder saber qual é o período inicial da 5ª coluna, eu preciso fazer uma subtração nessa data aqui, baseado na quantidade de meses do contrato dele. Então, aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, date ADD, abre e fecha parênteses, eu vou subtrair o mês, então eu coloco month aqui, e aí, por quanto que eu vou subtrair? Pelo C.prazo pagamento, beleza? Esse C.prazo pagamento, lembrando, é a quantidade de meses de recorrência dele, tranquilo? Então, supondo que é um cliente aí que tem uma recorrência de 2 meses, então ele vai subtrair 2 meses aqui, e para que ele subtraia 2 meses, esse número aqui tem que ser negativo, beleza? Porque se for positivo, ele vai somar. Então, eu vou fazer assim, ó, vezes menos 1, tranquilo? Então, isso daqui vai fazer subtrair
2 meses dentro de qual data? Aí eu coloco a vírgula aqui dentro da data limite. Aí eu posso colocar sem cast mesmo, porque ali ele já espera um parâmetro de data, beleza? Olha só, date time, tranquilo? Então tá, essa coluna aqui eu vou chamar de PI5, beleza? Porque é o período inicial da quinta coluna. Vamos rodar esse select para ver se está certo? Vou dar um F9 aqui e aí vou colocar que a data limite desse período aqui vai ser hoje mesmo, tá? 18/9/2020. Então vou dar um OK e aí vamos ver o que aconteceu. Olha só. O cliente número 2, ele tem uma recorrência de 3 meses. Então, o período final vai ser hoje, que eu defini, e aqui o período inicial vai ser 3 meses antes de hoje. Então, 9, 8, 7, 6. Então, começou aqui no dia 18/6/2020, beleza? E aí, vamos pegar um outro cliente aqui, ó, que tem recorrência 2. Ele pegou aqui, ó, 18/9/2020, continua sendo a data final. E a data inicial vai ser 18/7/2020, beleza? Um mês depois desse cara aqui. E tá certo porque a recorrência desse cliente é de 2 meses. Vamos lá para o final. E aí, recorrência de um mês, a gente tem 18/9/2020 a 18/8/2020. Na verdade, invertido, né? Esse aqui é o inicial, esse aqui é o final. Tranquilo? Então tá, a gente já tem essa informação aqui para as duas datas. Olha só, o período inicial da quinta coluna é esse, o período final é esse daqui. E aí eu preciso adicionar a mesma coisa agora para a quarta coluna, para a terceira, segunda e primeira, beleza? Então como que a gente faz? Deixa eu dar um Ctrl D aqui para a gente aproveitar código. Só que olha só, o período final da quarta coluna e período inicial da quarta coluna também, ele é diferente. Eu não posso simplesmente pegar essa data limite e deixar aqui, porque essa data limite pertence à coluna 5. Então eu tenho que pegar que a data final do 4 é a mesma data inicial do 5. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colar aqui na frente, olha só. Então o PF4 vai ser exatamente o mesmo período inicial do 5, beleza? E aí, aqui na frente, a gente tem esse período inicial do 4. Considerando que o período final aqui da coluna 4, eu estou pegando menos 2 em um cliente que tem recorrência 2, por exemplo, aqui eu tenho que pegar menos 4, certo? Então, se nesse prazo aqui está vindo menos 2, eu tenho que multiplicar isso daqui por vezes menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E aí a gente chega na data inicial da quarta coluna. Eu vou apertar Ctrl D aqui de novo, ó, para 3, 2 e 1, para todas as colunas que a gente vai precisar. E aí eu vou começar a substituir as coisas. Então vou colocar aqui, ó, que essa vai ser a coluna 3, 2 e 1, beleza? A mesma coisa aqui, ó, 3, 2 e 1, beleza? Então tá, para a gente calcular o período final do 3, basta a gente copiar esse cara aqui. Aqui está multiplicando por menos 2 e a gente coloca menos 2, beleza? Nesse caso aqui do período final 3, ele não é menos 2, porque senão ele vai ficar a mesma data aqui. Na verdade é menos 3, beleza? Então perceba que ele está sempre somando 1 nesse número aqui de multiplicação. Então aqui, ó, eu vou colocar 3 e aqui 4, beleza? Aqui eu vou colocar 4 e 5, beleza? Então a gente já tem os valores de data de períodos para as nossas colunas. Eu deixei aqui na frente só para poder apertar Ctrl D e repetir fácil, beleza? Mas eu vou colocar um embaixo do outro aqui, que eu acho que fica melhor. Então, vou colocar assim, Enter aqui e Enter aqui. Agora vamos dar F9 para a gente ver se esses períodos foram calculados certo, beleza? F9 aqui, vou continuar pegando 18/9/2020 e OK. Daí a gente tem todos os períodos gerados aqui de uma forma automática, olha só. Então o que a gente acaba de ver aqui é o seguinte, aqui ele está como date e aqui está como date time, beleza? A princípio a gente não vai ter problema com isso, vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Mas vamos conferir as datas aqui se está certo. Essa recorrência aqui é de 3 meses, então 9, 8, 7, 6, aí aqui repete 6 e aqui 5, 4, 3, então chegou certo aqui. Aí aqui repete 3, 2, 1 e mês 12 do ano anterior, beleza? Então aqui, ó, 2020 e 2019. Então ele tá pegando tudo bem certinho, ó. A gente já tem todos os períodos gerados e ele começou aqui de 3 meses, ele começou do mês 6 de 2019 e foi até o mês 9 e foi até aqui no final 9 de 2020, beleza? Então são 15 meses aí no total. No caso de recorrência de um mês, que é o mais simples, ele tem aqui, ó, um mês para cada período. Então, do mês 8 até o mês 9, do mês 7 até o mês 8, do mês 6 até o mês 7, do mês 5 até o mês 6 e aqui do mês 4 até o mês 5, beleza? Então, essas informações aqui já são suficientes para a gente poder filtrar e identificar se houve pagamento nesses períodos aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Para a gente poder usar essas colunas aqui de forma simples, sem precisar fazer esse monte de conta aqui de date ADD e tudo mais, eu vou fazer um select por fora. Então, select from, abro parênteses, vou identar tudo isso daqui lá para frente, fecho parênteses e coloco A, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma ordenação. Então, order by c.prazo pagamento e c.ato
ID, beleza? Dessa forma aqui eu vou pegar primeiro as recorrências mensais, depois bimestrais, depois trimestrais, beleza? E para quem for repetido nesse cara aqui, eu vou ordenar pelo ID. Posso ordenar pelo nome do cliente, o que você preferir, tá? Vou deixar pelo ID mesmo. Muito bem, agora que eu já tenho meu select aqui como uma tabela derivada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as colunas que eu preciso para o relatório. Então vai ser a.id, lembrando que eu uso A por causa desse apelido aqui, certo? E aí coloco uma vírgula aqui, a.nome, vírgula, a.prazo, pagamento. Beleza. Então, aqui tendo essas informações, agora eu preciso trazer o quê? Aquela informação de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto período para eu saber se foi pago ou não. Então a primeira coluna que eu botei aqui vai ser a coluna 1. E eu coloco entre aspas duplo assim, porque se eu colocar somente número, ele não vai identificar isso aqui como um nome de coluna, beleza? Aqui na frente eu vou colocar o quê? Uma identificação para saber se a pessoa pagou nesse período ou não, beleza? E para saber se a pessoa pagou no período 1 ou não, eu preciso consultar a tabela faturamento. Então aqui embaixo, ó, eu vou colocar um left join, certo? Nesse caso aqui eu deixei dentar aqui para frente porque ele está fora do parênteses, tá? Left join, faturamento f on f.id cliente igual a.id, certo? Porque o id aqui está guardando o id do cliente. E aí eu vou pegar somente as informações de faturamento que tiverem dentro do período que eu estou analisando, tá? O período que eu estou analisando começa no PI1 e termina no PF5, beleza? Que é esse cara aqui. Inclusive faltou dar um enter aqui para poder ajustar, beleza? Então aqui, ó, eu vou colocar um end aqui embaixo, só para ficar identado certinho, que a data do faturamento, a data do pagamento, na verdade, então a data do pagamento vai estar entre, então, between a.p1, certo? Que é período inicial lá do comecinho, end a.pf5, que é a última data que eu estou verificando de dados para cada cliente, beleza? Então, olha só, quando ele for listar o cliente número 2 e ver que a recorrência dele é trimestral, então aqui ele vai trazer na tabela faturamento 15 meses no total, beleza? Então ele vai checar 15 meses para trás. Quando for mensal, ele vai checar apenas 5 meses, porque eu estou fazendo de 1 em 1 aqui, beleza? Então tá, aqui a gente já tem uma forma tranquila de consultar o faturamento para cada cliente. Nessa primeira coluna aqui, ó, nessa coluna número 1, eu vou contar quantos pagamentos houveram dentro desse primeiro período, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, if f.data pagamento maior ou igual a a.pi1, beleza? Que é o período inicial da coluna 1, end f.data pagamento menor do que a.pf1, beleza? Então, a data inicial e final é do período 1, beleza? Aqui eu coloco que ela é maior ou igual a esse período e coloco que é menor do que PF1. Por que eu não uso between aqui? Porque aqui eu preciso checar até essa data aqui menos alguma coisa, tá? Até no máximo um pouquinho antes dessa data aqui, que seria, por exemplo, a data final do dia anterior às 23h59, beleza? Lembra que a gente está trabalhando com timestamp. Por que eu estou colocando esse menor aqui? Porque a próxima coluna vai pegar dessa data aqui em diante. Então tá, satisfeita essa condição aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 na primeira situação, caso seja verdadeiro, caso o pagamento esteja dentro desse período, e 0 caso não esteja, beleza? Por que eu estou fazendo isso dentro desse if? Porque eu vou somar todas as vezes que ele encontrar alguma coisa dentro desse período. Ou seja, se ele tiver mais de um pagamento dentro do mesmo período, ele vai mostrar aqui. Vamos supor que ele tenha feito pagamento em duplicidade, ou então que ele pagou a parcela do período anterior em atraso, beleza? Então vai cair tudo dentro do mesmo mês. Então aqui a gente vai ter uma contagem de quantos pagamentos ele vai encontrar dentro desse cara. E para a gente poder ter essa quantidade, a gente precisa somar esse cara aqui, beleza? Então sum, abro parênteses aqui e fecho no final, beleza? Assim, a gente já tem qual é a soma de pagamentos que tiveram dentro desse período aqui apenas, beleza? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para a coluna 2, 3, 4 e 5. Então, vou dar um Ctrl D aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Daí, a gente substitui esses caras aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Esse período aqui, ó. Aqui também vai mudar. 2, 3, 4 e 5. E aqui, o inicial também vai mudar. Então, aqui fica 2, 3, 4 e 5, beleza? Aqui a gente já tem uma informação bem legal, porque olha só, eu vou mandar agrupar por essas 3 colunas aqui, porque eu estou usando função de agregação. Então, vou colocar lá embaixo, ó, group by 1, 2 e 3, tá? Que são as 3 primeiras colunas. Vou dar um F9 e a gente já consegue listar um resultado dessa forma aqui, ó. O prazo de pagamento para o cliente 2 é de 3 em 3 meses. Então, o que acontece? Aqui eu estou verificando o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Então, aqui não constou nenhum pagamento nesses períodos aqui. Tá,
Vamos ver se realmente não tem nada de pagamento nesses períodos aqui. Então, vou pegar aqui cliente número 2, vou vir aqui na minha tabela de faturamento e vou verificar os pagamentos do cliente número 2, beleza? Filtro aqui e aplica. Deixa eu tirar esse outro ID de cliente aqui, porque não me interessa, né? Só o cliente número 2 mesmo. E aí a gente tem aqui que houve pagamento no dia 10 do 3 de 2018, no dia 10 do 6 de 2018, 10 do 9, 12, 3 e 6. Então, o que que acontece? Vamos ver qual é o período que ele pegou para esse cliente número 2, beleza? Para a gente saber se ele está filtrando certo. Então, aqui, ó, eu vou adicionar algumas coisas que vai ser o PI1, certo? A.PI1, né? Vírgula A.PF5, que é de que dia até que dia que ele está pegando esse período de faturamento, beleza? Então, vou colocar uma vírgula aqui e vou mandar agrupar também por essas outras duas. Então, 4 e 5. Vou dar F9 e aí vou dar um Enter aqui para a gente poder ver. Olha só, ele está observando pagamentos do dia 18 de 6 de 2019 até 18 de 9 de 2020. Então, vamos ver aqui, ó. Tem algum pagamento depois do dia 18 do 6? Não, tem até o dia 10 do 6. Então, realmente, ele não fez nenhum pagamento nesse período aqui. Vamos ver outro cliente para a gente poder ter uma ideia. Pegar aqui o cliente... Deixa eu pegar um que tem inadimplência aqui no meio, por exemplo. Vamos ver, vamos ver. Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é legal. O cliente número 109. Cliente número 109. Ele tem uma recorrência mensal. Então, ele pegou pagamentos do dia 18 de 4 de 2020 até 18 de 9 de 2020. E aqui consta pagamento no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto não existem, beleza? Não existe registro de pagamento. Vamos ver se está certo isso daqui. Vou vir aqui na minha tabela de faturamento, cliente número 109, tá? Mudar aqui para 109 e vamos ordenar aqui pela data de pagamento, beleza? Qual que era a data inicial lá? 18 de 4 de 2020. Então vamos ver aqui faturamento. 18 de 4 de 2020 está lá para o finalzinho. Então vamos ver aqui, ó. 10 do 4 vai cair? Não, é só a partir do dia 18, beleza? Então, a partir do dia 18 teve pagamento no 10 do 5, 10 do 6 e 10 do 7. Como a gente está observando até 18 do 9, então teria que ter 10 do 7 e 10 do 8 aqui dentro. E realmente não encontrou. Por isso ele ficou zerado aqui, beleza? Então, esse relatório aqui, ele já consegue mostrar pra gente onde foi pago, onde não foi pago. Só que concorda comigo que é ruim ficar procurando informações desse jeito aqui, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez em outro relatório lá de faturamento, que é colocar assim, ó. Se e if, certo? Essa somatória aqui retornar algum valor igual a zero, ou seja, ele não encontrou pagamento, então eu quero que ele marque um X. Se não, eu quero que ele deixe vazio. Então fecho parênteses aqui e aí a gente já tem o nosso if pronto. Vou copiar essa mesma coisa aqui para todas as colunas, beleza? Colando aqui e aqui no final vou copiar esse cara todo aqui, ó. Porque ele é a condição que a gente vai fazer aqui no if, beleza? Então coloca aqui, aqui e aqui. Vamos dar F9 agora e ver como é que ficou o relatório. F9, Enter, e a gente tem o que? Muito facilmente identificando quem foram as pessoas que pagaram e não pagaram. Quem não pagou está marcado com X, ó. Beleza? Então fica bem fácil de identificar. Agora vamos fazer uma brincadeira, ó. Vou pegar aqui esse cliente número 37, sei lá, sorteio 37. Esse cliente número 37, ele pagou todos, beleza? A partir de quando? A partir do dia 18 de 6 de 2019. Então eu vou excluir um pagamento aleatório lá, beleza? Pegar o cliente número 37, entrar aqui no faturamento dele, certo? Aí, a partir do dia 18 de 6 de 2019, deixa eu ver quando que foi aqui, ó. A partir dessa data aqui, eu vou pegar um cara aleatório aqui, ó, por exemplo, penúltimo mês, e vou excluir esse pagamento, beleza? Excluir aqui, comita a transação e vamos rodar esse relatório de novo. Cliente número 37, F9, mesmo período. E aí o cliente número 37 está como? Com um X marcado aqui porque não houve pagamento no penúltimo mês. Beleza? O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí, cara. É muito importante, cara. Eu sinto no meu coração quando você dá um like aí, porque eu sei que você está gostando do conteúdo e me motiva a fazer cada vez mais, beleza? E se você chegou agora e quer ver mais vários conteúdos que tem dentro do canal, eu sugiro que você entre no canal do Telegram. O link está aqui embaixo. O canal do Telegram, além de você ter certeza de que você vai receber as notificações de cada vídeo que sair aqui no canal, você vai ter também um link para os próximos vídeos e para vários outros que eu já postei aqui no canal. Desde fevereiro eu estou postando o link direto para você assistir o vídeo ou no YouTube ou no Facebook. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.